E eu que um dia já trabalhei em call center. E quem já trabalhou em call center, telemarketing, vulgo telemarketing, sabe do que eu tô falando, vai se identificar. Então, gente, isso, né? Esses fatos aconteceram muito tempo atrás. Por exemplo, foram lá o meu segundo ou terceiro emprego CLT, o segundo. E na época, né, eu tinha menos de 20 anos e o mundo ainda parecia um lugar muito colorido, feliz e regulado. E eu estava lá a descobrir, a conhecer, né, as particularidades da humanidade lá fora, a descobrir também o meu espaço como ser humano pensante nesse planeta que não para de girar, que não para de falar de maçã do amor também. Eu iniciei, né, essa peleia, essa guerra, essa batalha no call center, como eu disse, ali já na saideira da adolescência barra fase adulta, barra fase jovem adulto, barra iludido, ingênuo, barra na esperança de ser CLT, ter alguns benefícios e direito a não ficar ruim das placas, a não perder sanidade mental, barra ser humano que estava se descobrindo e tentando entender qual caminho profissional seguir, barra tudo que vocês possam imaginar sobre esperança de dias melhores naquela época. Quando você é muito jovem, né, gente? Quando tu ainda não tem, né, tua identidade profissional marcada, carimbada, quando na verdade ainda tu não conhece realmente o mundo, como que é a mecânica da convivência, dos relacionamentos interpessoais, quando tu ainda estás ganhando bagagens, quando ainda tu és totalmente inexperiente, ingênuo, em tudo que se trate de sair da tua porta, da tua zona de conforto, das tuas almofadas e roupas de cama cheirando amaciante e rompendo com os teus pijamas e pantufa, rompendo com as tuas séries, rompendo com o teu ambiente familiar e indo desbravar a selva de concreto lá fora, quando tu estás nessa fase da vida, tudo tem uma proporção maior e geralmente tu ainda não contas com muitas bagagens, ferramentas, manejos para não ser trouxa dos outros. Então eu iniciei essa peleia aí muito jovem, fui parar numa empresa de call center, onde eu fiquei quase um ano, muito distante da minha casa na época, lá para as bandas da cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, do nosso Rio Grande do Sul, do meu Rio Grande do Sul, do teu Rio Grande do Sul. Tu não é do Rio Grande do Sul? Não tem problema, uma hora vem conhecer aqui o nosso estado, que é hospitaleiro e recebe as pessoas bem. Não somos chucros assim, nesse ponto que as pessoas pensam. E não iremos colocar regras aqui para que tu venhas nos visitar ou morar para cá. Não iremos te passar em um checklist para que nós venhamos avaliar se tu estás habilitado a habitar o nosso estado. Voltando para o assunto lá do call center, entrei na época 18 anos, 19, 18 anos, gente. 18 para 19. 18 para 19 anos, ou 19 anos. 19 anos, gente. Viajei aqui, ó. 19 anos nessa determinada empresa, mas antes já tinha, né, feito alguns trabalhos, assim, também, né, de call center ali bem breves, alguns freelas. E era uma empresa muito grande, nacional. Na verdade, não nacional, multinacional. Uma empresa que na época era muito boa, considerado, né, as demais, né,
ali as outras do ramo da loucuraiada, não do call center, e era uma empresa que, assim, dava muita oportunidade para todas as faixas etárias, como é geralmente característico das empresas de call center. Mas uma empresa que contava com um pacote de benefícios ali razoavelmente bom. Para mim era assim, distante, era um horário ali que eu chegava em casa após 22h30. Ah, mas tu trabalhava só 6 horas. Mas 6 horas toda hora falando a mesma coisa, o mesmo script, ouvindo os mesmos desaforos, ouvindo as mesmas confusões, as mesmas falas desconexas de pessoas sem noção que pensam que sim, habitam em um mundo cor-de-rosa do Morango do Amor. Isso ferra com as placas. 6 horas parecem 18. Se tu já trabalhou em call center, se tu trabalha em call center, eu tenho certeza que alguma coisa que eu estou falando aqui tu vai linkar, tu vai dizer é verdade, traz aqui, corre aqui que eu vou assinar embaixo. Então, a empresa não tinha, para mim, a minha experiência lá naquela empresa, a empresa não deixava nenhum ponto a desejar, nem algo que fizesse eu querer trocar da empresa, até porque eu nem contava com nenhuma opção, né, gente? Que experiência CLT que eu tinha ali? Tinha uma apenas, né? Uma CLT, uma. Que outra porta naquele tempo poderia me aguardar, que outra porta de esperança eu iria abrir. Então ali para mim sim, tinha o que eu precisava, me atendia a proposta, tinha comissão, tinha a meta, novidade, gente, a meta. Tu tinhas que pelear bastante para atingir a meta, era necessário atingir a meta. E isso não acontece, né, no call center. No mundo das vendas, capaz. Tinha meta, então, né? Tu eras, sim, incentivado a buscar o atingimento da tua meta, incentivado financeiramente, então tu tinha comissão, tinha, enfim, alguns outros benefícios ali. Eu, jovem, iniciando, né, a vida, como eu falei, de gente grande, barra casada, barra adulta, dona de mim, fui parar lá naquela empresa e era legal, aquele quase um ano que eu estive ali foi muito bom. Mas ali, então, gente, como eu falei, passavas por muitas situações estressantes, muita pressão, independente da empresa ser um morango do amor, um algodão doce, sim, tem pressão, muita pressão, lidar com o público é muito desgastante. Mas aí, depois daquela empreitada ali de quase um ano, acabei parando lá numa outra empresa que não atende bem, né? Que não atendia bem e lá fiquei por quase 2 anos, né? Então, o que estava ruim ficou pior. E o que aconteceu lá? Muitas coisas, né? E lá eu pude aprender o quanto nós temos a capacidade de sermos resilientes, de realmente o ser humano ele é muito capaz de se adaptar a novas situações, principalmente quando existe uma motivação que é bem interessante, a grana, a necessidade, a indispensável CLT, salário, condições financeiras para que aquela pessoa possa manter, né, seus orçamentos. E lá nessa outra empresa que não atende bem, não atendia bem, eu pude ver o quanto as pessoas se submetem a situações como assédio moral por parte de liderança e colaborador, estresse demasiado, turno integral de estresse e outras situações degradantes por uma cifra muito pequena comparado ao desgaste mental, físico, a todas essas questões que têm a ver com a tua saúde. Mas por que eu me submetia? Porque eu, naquele momento, naquele instante, durante aqueles longos meses, período, eu realmente necessitava me manter empregada, não tinha opção de ficar escolhendo um outro trabalho, de me ausentar para participar de um outro processo seletivo. E também eu não tinha ainda, como eu disse, nem experiências profissionais para que então eu pudesse manejar essas situações e verificar outras oportunidades em outras empresas, em outros cargos, tarefas melhores, tanto de remuneração quanto de condições de trabalho. E eu também não continha, eu não sabia como que era ainda necessário eu me posicionar, eu ser uma pessoa já muito bem resolvida, esclarecida, porque eu pensava que se eu questionasse
alguma grosseria por parte da supervisão, se eu questionasse alguma situação bem desfavorável para nós, humildes, simples colaboradores daquela empresa, se eu fizesse algo assim, eu estaria colocando em risco o meu posto de trabalho. Talvez até eu estivesse, mas era tão terrível a situação naquele lugar que realmente, gente, uma outra oportunidade seria uma oportunidade muito melhor. Em todas as situações, aquela empresa que não atendia bem, a faixa salarial era muito ruim. Ai, mas tu era do call center, tu esperava ganhar quanto? Eu esperava ganhar o suficiente, ser tratada com o mínimo de condições que um colaborador precisa para desenvolver bem o seu trabalho, principalmente para manter a sua sanidade mental e então desempenhar um bom trabalho durante o seu expediente e continuar a ter vida saudável após aquele expediente. Lá nós éramos então sempre muito coagidos a realizar extras 2 vezes na semana, lá naquele setor que eu infelizmente pertencia. A supervisão era de uma pessoa, por parte de uma pessoa totalmente despreparada, sem nenhum senso de gestão de pessoas e nem de equilíbrio emocional. Então, todo instante, tudo era oportunidade para aquela pessoa que exercia a supervisão lá jogar sobre os colaboradores a responsabilidade dos não atingimentos de metas, da crise econômica que se abateu no ano de 2008 para 2009, 2009 para 2009, algo assim. Faz tempo, gente. Aquela pessoa despreparada, não sabia ter uma conversa, sem ser na base da coação emocional, sem ser na base do assédio emocional, sem fazer essa pressão desnecessária que fazia o quê? Com que mais e mais situações emocionais fossem acumulando para que então depois virasse uma grande bagunça emocional na cabeça, na mente, nas emoções daqueles colaboradores. Nesse lugar lá que eu trabalhei, infelizmente por esse período, era oferecido uma espécie de lanche, né? Assim era falado no processo seletivo que receberíamos lanche, receberíamos ali aquela alimentação, porque a empresa não fornecia VR, diferente daquela anterior que eu estava, que eu era colaboradora, ou de outras não oferecia VR, mas oferecia então esse lanche. Mas é óbvio que na seleção eles não vão demonstrar que tipo de lanche é esse, né? Mas o lanche era aquela situação assim, ó. Tu recebia, por exemplo, um salgado, né? Uma pizza. A pizza era assim, ó, era a massa e o molho de água, né? Daí tinha 2, 3 resquícios, assim, 2, 3 poeiras cósmicas de uma silhueta do que seria o molho e uma massa. Aquela massa basicona, assim, água e sal. E aquilo ali era o nosso almoço. Ah, mas vocês trabalhavam 6 horas. Algumas vezes nós tínhamos que, 2 vezes na semana, nós fazíamos hora extra. Aí recebíamos sim almoço. Mas pegávamos uma fila gigante, uma fila maior do que essas que o pessoal tá fazendo aí para comprar morango do amor. E ficávamos naquela fila, né? Depois que os supervisores se serviam, primeiro os supervisores, a liderança, claro, porque nós éramos o quê? Sombras, né? Nem sombras, éramos invisíveis. Os colaboradores, os operadores de telemarketing. E 2 vezes na semana, então, nós tínhamos direito a esse almoço, porque sairíamos de lá 2 horas depois do nosso horário de término de expediente. Aí, nesses rolê todo aí, sempre tudo de uma maneira como se nós realmente fôssemos invisíveis, como se os colaboradores não fossem parte de nada daquilo ali. Chegou o período de final de ano, o brinde que nós recebemos foi um copo com o logo, o nome da marca daquela empresa que não atendia bem. Mas tu não quer ganhar o quê, Aldinho? Tu quer ganhar a chave de um Camaro? Não. Eu acredito que dava para, em primeiro lugar, a liderança nos oferecer espaço, oportunidade de conversas, de nós termos um canal de ética, por exemplo, onde pudéssemos anonimamente reportar o que estava acontecendo de errado, algum assédio moral, como eu falei. Acredito que não precisaria nos dar nenhum brinde por parte da empresa se já nos fornecessem a dignidade, a sensação de dignidade
Final de ano, decidiram do nada trocar o pessoal ali, que eu fazia parte do receptivo, para o setor ativo. O que, que é o setor ativo? Tinha que ficar ligando para as pessoas, oferecendo lá o produto deles, o serviço. E nesse setor ativo nós trabalhávamos de domingo a domingo. Não foi perguntado se podíamos, se queríamos. Quem não estivesse concordando já começou aquela coação ali na conversa, né? Ah, vocês sabem como é que é, né? Não tem escolha. Foi nos colocado assim. Ficávamos de domingo a domingo vendendo, tínhamos meta, mas não recebíamos comissão. Éramos, sim, muito, muito, muito cobrados para que atingíssemos as metas, como obviamente qualquer setor que tem a ver com vendas, mas não recebíamos nenhum adicional pelo domingo, nem pelo feriado. Tínhamos aquela folga da semana, obviamente, né? Ainda bem, não sei, tinha. Nenhum programa de incentivo, absolutamente nenhum atrativo, já que aquela empresa era uma empresa que fazia questão de a todo momento, por entre linhas, demonstrar que o que menos importava para eles eram as pessoas, era fornecer qualidade mental, ambiente de trabalho colaborativo, saudável, isso não importava. Trabalhávamos num pavilhão, que obviamente não contava com ar-condicionado, higienização dos banheiros muito mínima, muito rasa, muito precária. Mas o lanche aquele estava lá, tá, gente? Tínhamos o lanche. Tínhamos lanche, era apenas um, era proibido repetir, visto que muitas pessoas ali não tinham condições, inclusive eu naquele momento não contava com nenhuma condição financeira de comprar um almoço na rua, de ter uma alimentação mais atrativa, mais saborosa, mais nutritiva. Aquele lanche, sim, era o que contava para o nosso dia, para o nosso turno. Um lanche bem complicado, mas era o que a empresa oferecia. A questão toda é que, em momento nenhum, durante aquele período que eu trabalhei naquela empresa que não atendia bem, eu me senti parte de algo, eu tive algum senso de pertencimento a alguma causa profissional. Em momento nenhum eu consegui construir uma identidade lá dentro, em uma empresa que oferecia um único micro-ondas para muitos colaboradores. Muitos colaboradores mesmo, gente. E é por isso que eu falo que aquele lanche era muito complicado, porque o lanche já era muito ruim, não tínhamos estrutura para aquecer refeição se a gente levasse, então era comer a refeição gelada ou não levar e gastar, desembolsar já de um salário muito ruim, ou então aquele lanche, né? Aquele McLanche lá, infeliz, né? Mas não era do Mac não, viu, gente? Então, uma empresa que não fazia absolutamente nenhuma programação em algum período do ano para que nos sentíssemos realmente parte de algo, nos sentíssemos seres humanos, né? Ah, mas vocês não estavam ali debaixo dos direitos da CLT? Sim, estávamos com registro em carteira, sim, mas a questão é que o ambiente era horrível, né? Como eu estava falando, a gente trabalhava num pavilhão lá, daí no calor, era aquilo, passa calor. Não tinha nenhuma climatização, mas a questão é, sabe o que que é? Não é nenhum calor, a questão era a frieza por parte das pessoas. Eu acredito que aquela empresa queria transparecer que para ti ser contratado lá pelo setor de RH, liderança, enfim, tu tinha que ser uma pessoa muito fria, indiferente e muito, muito sem nenhum interesse em passar empatia, acolhimento, nada, absolutamente nada. Se tu não sorrisse, melhor ainda. Acho que daí que eles gostavam para selecionar para cargos de liderança, de RH, DP. Era muito ruim o trato com aquela empresa que não atendia bem. Bom, eu resumi muito, 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 muito aqui. Acredito que as pessoas que já trabalharam, que trabalham em call center, vão se identificar nessa parte de estresse. Algumas vezes pegam muitas lideranças despreparadas, que se impressionam de uma maneira desproporcional e por faixas salariais muito, 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 muito abaixo mesmo do que a gente pode classificar como atrativas. E suficientes também, né, para manter um orçamento. Mas tô falando isso aqui para lembrar vocês que se hoje não tá muito legal aí para vocês, o trabalho que vocês estão, ou a situação que vocês estão enfrentando fora do trabalho, no dia a dia, quero dizer para vocês que sim, tudo passa. Isso não é frasezinha pronta de rede social, isso é verdade, tudo passa, tudo melhora. A gente sempre tem condição
nem que seja de primeiro momento no pensamento, planejar algo melhor, um outro lugar, um cargo melhor, uma empresa melhor, novas portas, nem que seja de primeiro momento na imaginação da gente, no desejo da gente, na oração da gente. As coisas mudam, o mundo gira, as pessoas, as cadeiras, elas mudam, os reinos caem e outros são construídos e podemos sim ter mais condições felizes, favoráveis de trabalho ou de vida. E por mais que a gente esteja muitas vezes ali no nosso trabalho, naquele momento, olhando tudo à nossa volta e diga: eu não vejo a hora de mudar desse lugar, de poder mudar desse lugar. Não vejo a hora de ser o dia que eu vou lá assinar o meu desligamento, que eu vou lá solicitar o meu desligamento. Por mais que tu estejas aí numa situação assim, se sentindo muito descontente, passando por situações um pouco difíceis no teu trabalho, desafiadoras, as coisas mudam e tudo melhora, dias novos chegam, sim, eles chegam e tudo passa. Então, vá atrás daquilo que tu deseja, que tu quer, que tu almeja. A gente pode sim, não deixa ninguém chegar, né, perto de te falar, não, isso não é pra ti. Não, fica aí, esse sonho teu não faz sentido, isso não é pra ti. Ah, esquece, isso nunca vai dar certo. Não, não permitas nunca ninguém passar esse tipo de ideia pra ti. Vai atrás do que é melhor pra ti, vai atrás do que tu deseja, do que tu sonha, porque sim, tudo passa, absolutamente tudo passa. E as pessoas, essas que foram maus líderes, que te trataram com indiferença, com arrogância, elas também passarão. Elas também passarão ou dessa fasezinha tão de ignorância, de não saber tratar as pessoas, ou elas passarão por uma outra empresa, talvez elas de líder passarão a subordinados. A gente não sabe. É uma dança das cadeiras eterna, gigante. E é por isso que a gente sempre tem que tratar as pessoas com respeito, com empatia, da maneira que a gente quer ser tratado. Acompanhe os nossos conteúdos, fica aqui com a gente, aqui falamos sobre tudo, inclusive sobre experiências não muito favoráveis profissionais.